Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje, a pedido da minha amiga Gabi Dinali, eu quero falar sobre a insegurança e a intuição. Tem uma coisa interessante aí, nesse pedido que ela me fez. Eu falo isso com frequência, né? E às vezes é bom voltar no mesmo assunto sobre uma nova ótica e tal. A gente costuma, nossa mente, né, costuma rotular, classificar, categorizar, né, todas as emoções e, enfim, tudo que a gente vê. A mente tem que rotular tudo para ela entender melhor. E o mais interessante é o seguinte: ainda assim ela não entende nada de nada. Mesmo com toda essa categorização que a mente faz, ela acaba não entendendo, porque ela acaba se perdendo nos rótulos, né? E assim é com as palavras. Se você tem sido atento, né, tem estado prestando atenção, eu, na verdade, tenho falado disso com frequência. Eu só não usei a palavra insegurança até hoje, né? Mas a insegurança está dentro do medo, né? E a insegurança vem da onde? A insegurança vem também da mente. A insegurança vem da comparação. Quando a mente interfere e começa a dizer: você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, isso não é para você. Todas essas coisas. As pessoas vão falar, as pessoas não vão gostar. Enfim, são tantas as bobagens que a mente fala no nosso ouvido, digamos assim. E o pior de tudo é que a gente dá corda, a gente acredita. Esse é o problema do acreditar. Porque quando a gente está predisposto a acreditar, nós estamos predispostos a acreditar em tudo. Esse é o problema. Ou negar, que é a mesma coisa. É muito importante, já falei isso outras vezes também, negar é tão significativo quanto acreditar. São o mesmo lado da mesma moeda. Não são nem dois lados, é o mesmo lado. Negar e acreditar, em termos psicológicos, né, o que causa dentro de você essa predisposição, são a mesma coisa, embora sejam palavras diferentes, como é o mesmo caso que eu estou falando. Questão da semântica. Quando a gente transcende, né, ultrapassa a mente, começa a ultrapassar a mente, o ego, o mundo, né, com todas as suas querelas e o jeito do mundo ser, quando a gente começa a desconstruir os nossos aprendizados, quando a gente começa a descascar essa cebola, né, e começa a ir mais fundo, você começa a perceber que as palavras não têm tanta importância assim como você pensa. A palavra não é a coisa. A palavra porta não é a porta. A palavra planta não é a planta. Para conhecer a coisa, você precisa vivenciar, experimentar, conhecer, saber. Isso é uma coisa básica, simples, não é tão difícil assim de entender. Então, a nossa insegurança nasce da comparação, nasce de dar crédito, de dar crença, de acreditar nas besteiras que a mente fala a respeito da gente. Quando uma boa dose de autoconhecimento, né, quando você conhece as suas fraquezas, as suas limitações, as suas crenças, né, quando você se conhece e você acaba conhecendo também os seus potenciais, né, aquilo que você consegue superar no momento e tal. Quando você conhece isso, a insegurança some. O que meu chefe vai pensar se eu disser isso? O que aquela moça, o que aquele rapaz, né, que eu estou interessado vai pensar se eu disser isso? Todas essas coisas.
né? E a gente tem, claro que a insegurança nasce do ego, né? É a mesma coisa. É isso que eu digo. A gente não pode se prender em palavras, né? Eu não usei a palavra ego antes, então vou usar agora. Mas ego e mente são a mesma coisa, basicamente. Então, é preciso transcender essas palavras, é preciso ultrapassá-las. É óbvio que a insegurança nasce somente do ego. O que é que não nasce do ego? A intuição. Só que tem uma coisa assim, é relativamente difícil reconhecer a intuição verdadeira, né? Relativamente por quê? Porque nós estamos imersos na mente. Ou você... Não. Poxa, você foi criado, nós fomos criados, educados, aprendemos somente a agir de acordo com a mente. Quando eu falo mente, né, estou falando pensamentos, emoções e sentimentos. Tudo pertence ao campo da mente, para você entender melhor. Então, nós fomos ensinados a agir de acordo com a mente. Porque eu esclareço isso porque muitas pessoas relacionam mente com pensamento, né? Mente com cabeça e sentimento com coração. O coração vai muito além do sentimento. Quando a gente fala, né, se fala em coração, em termos esotéricos, em termos místicos, está se falando da essência, da alma. Está se falando do ser, do eu verdadeiro. Não está se falando de sentimento também. Está se falando do sentir. Mas o sentir tem muito mais a ver com perceber do que com emoção. Aliás, não tem nada a ver com emoção, tem tudo a ver com perceber. Mas aí, mais uma vez, né, palavras, mais uma vez semântica, confundindo, limitando. Nós somos extremamente limitados por palavras. E é isso mesmo que limita a compreensão da intuição. A intuição é aquela vozinha que surge instantaneamente, em milésimos de segundos, e às vezes você está atento o suficiente para captar. Então ela surge e você capta. Mas a mente também é a experiência, no caso, né? A mente que traz todas as suas experiências do passado. A mente também é a projeção do futuro, então a mente já traz nesse momento em que você teve a intuição as projeções, né? Isso não pode, não vai dar certo, essas coisas todas. E a mente sufoca a intuição. É isso que acontece. Como resolver isso? Como diminuir essa relatividade cada vez mais? Indo cada vez mais para dentro de si mesmo, conhecendo cada vez mais a si mesmo, conhecendo a sua mente, conhecendo os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos recorrentes, condicionados, as suas crenças, né? Que é tudo a mesma coisa, gente. Crença, pensamento condicionado, emoção condicionada, é tudo a mesma coisa, só que nós costumamos, infelizmente, separar, rotular, minimizar, né? E a gente se perde nas palavras, gente. E isso é nocivo para a nossa saúde mental. É mais ou menos aquele conto, né, da Torre de Babel contido lá na Bíblia, no Velho Testamento. Nós vivemos numa Torre de Babel. Todas essas histórias bíblicas e tal são mitológicas com um sentido, né, de ensinar alguma coisa para nós. Então, enquanto nós estivermos presos ao mundo, presos às palavras, presos à mente, nós estaremos presos na Torre de Babel, onde ninguém se compreende, ninguém se entende. Porque não há verdadeira comunicação. O que há é um falar. E também não há um ouvir, há só um falar, blá 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 blá. A gente joga as palavras fora. Mas não há verdadeira comunicação. Só haverá verdadeira comunicação quando transcendermos a mente. Porque vocês sabem que basta um olhar para uma pessoa se fazer compreendida. Basta um suspiro. Quando a outra pessoa está atenta, alerta, basta um suspiro para que haja
comunicação. Basta um silêncio, inclusive, para que haja comunicação. Só que isso tem que ser uma coisa buscada através do autoconhecimento, tornando-se uma pessoa meditativa, que eu já expliquei tantas vezes em outros vídeos, o que é ser uma pessoa meditativa. Pare de ouvir a sua mente. A coragem, né? Coragem vem do latim core, que significa, né, é a mesma raiz da palavra coração, que significa núcleo, que significa centro, que significa essência, ser, alma, eu verdadeiro. Quando você começar a ouvir o seu core, quando você começar a ter coragem, a insegurança some. É preferível receber um não, é preferível quebrar a cara, como costuma se dizer por aí, do que não fazer algo que a intuição mostra claramente que é o caminho. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição de qualquer valor é muito importante para o andamento do trabalho todo, né, do projeto Ouroboro. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo, e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!